Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você vai estar identificando um BOS, uma mudança de caráter, aquele choque, né? O CH, o FVG, o imbalance, qual que é a diferença entre esses conceitos e o que isso tem de importante no seu resultado final no day trade. Então olha só, para você utilizar isso da forma correta, ou seja, utilizar a análise SMC, o Smart Money da maneira correta, você precisa dominar esses conceitos e vocês verão nesse vídeo que todos eles trazem uma informação por trás e eles chegam em algum lugar juntos, que é exatamente nos order blocks. Então os order blocks eles são a base do Smart Money, você alinha esses conceitos e você encontra os order blocks e inclusive vários deles vão trazer a validade para o order block, vários desses conceitos que eu estou falando com vocês vão fazer com que o order block seja uma região de demanda ou uma região de oferta forte, de qualidade, realmente válida, realmente um order block. Então esses conceitos são muito interessantes e eu quero trazer para vocês qual que é a diferença entre eles, como que você utiliza eles na prática para você operar com o Smart Money e estar lucrando no mercado de forma genuína. Então deixa o dedo no like, vamos juntos que eu vou apresentar esse conteúdo para vocês que eu tenho certeza que vai elevar o seu nível no mercado. Se inscreva no canal se você não for inscrito, lembrando que a gente tem um grupo no Telegram gratuito, onde eu estou sempre mandando conteúdos por lá de altíssimo valor. Então vale muito a pena, o link está aí na descrição para você entrar lá conosco. Então sem enrolação, vamos lá, vamos começar aqui. Pessoal, olha só, o que eu quero trazer aqui para vocês sobre esses conceitos? Cada um deles, primeiro, a gente vai diferenciar o FVG, né, o que é o Fair Value Gap, do imbalance, do choque, que é o CH, mudança de caráter, e da quebra de estrutura, que é o BOS, o BOS. E aí, como que a gente identifica as oportunidades de trade e como que isso tudo vai afunilando para chegar, de fato, no order block forte, no order block que realmente gera boas configurações. Fechou? Então vamos lá. Olha só, esse vídeo é importante demais. Essas operações, né? Isso aqui foi inclusive um trade que a gente pegou recentemente, eu já trouxe até aqui, ou se bobear, foi lá no nosso grupo do Telegram, que eu tô comentando com vocês. Então a gente pegou essa operação, foi muito bonita, né? Isso aqui foi mapeada dentro lá da nossa comunidade do treinamento Excelência Trade, então a gente tem todo um ecossistema lá muito bacana, onde eu faço todo o trabalho prático do treinamento Excelência Trade, vou mandando aqui tudo que eu estou observando, né, por vídeos e tudo mais, imagens, durante todo o dia, o tempo todo, para a gente fazer todo o trabalho prático. Então, tudo que eu estou fazendo é compartilhado ali todo santo dia para a gente estar fazendo a prática e os alunos estarem aprendendo como se faz na prática, além da teoria que são nas aulas, né, que é o mais comum, que também é importante de certa forma. E aí, isso aqui foi, inclusive isso aqui foi em aula ao vivo que a gente mapeou, na verdade, essa oportunidade de trade, e aqui reúne esses conceitos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no material, para vocês entenderem o que seria cada um e a gente vai ali para o gráfico para a gente identificar esses cenários. Olha só, vamos lá, sem enrolação. Pessoal, isso aqui é um BOS, ó. O BOS, ele é um pivô. Vamos começar com o BOS, que é a quebra de estrutura, tá? Esse conceito é basilar no Smart Money Concept, assim como no mercado como um todo. Porque quando a gente tem uma tendência de alta, o preço sobe fazendo topos e fundos ascendentes. Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, nada mais é do que a realização de pivôs de alta, numa tendência de alta, e é o BOS. No final das contas é o desenvolvimento de um BOS, né? Aí ele faz outra aqui, vai ser outro BOS, aí ele faz outra aqui, vai ser outro BOS, tá vendo? Outro BOS. Então isso aqui é muito comum, assim como na tendência de baixa, tá vendo? Como se fosse pivôs de baixa, porque a tendência de baixa ela vai fazendo topos e fundos descendentes, tá vendo? Então aqui a gente vai ter a realização do BOS, aqui a gente vai ter a realização do BOS, aqui a gente vai ter outro BOS. Então é sempre assim, o preço vem renovando as mínimas, ele vem realizando o BOS nesse movimento de baixa. Ele vem renovando as máximas, ele vem realizando o BOS e vocês já vão entender que isso aqui é muito importante dentro do Smart Money, parece básico, de fato é, mas isso aqui traz muita informação sobre muitos conceitos e é a base ali do seu operacional, utilizando a análise institucional. Fechou? Então isso é importante. O choque. O que seria o choque? Choque é quando o preço vem realizando o BOS, tá vendo? Ele vem realizando o BOS e aí do nada ele quebra o topo. Então ele vem quebrando as mínimas, ele vem renovando as mínimas, entra em tensão contrária a esse flow de baixa, tá vendo? Então o BOS, olha só, isso já é uma informação muito importante. O BOS ele vai trazendo o flow do mercado, né? O BOS vem trazendo o flow do mercado de alta, de baixa. Fechou? Então isso aqui é muito importante. E aí quando entra em tensão contrária, tá vendo? Foi esse movimento de alta aqui, ó. Isso aqui é um movimento de interesse contrário e ele quebra um topo. Então antes o preço vinha respeitando os topos e aqui ele conseguiu quebrar o topo
Então, o choque, a mudança de caráter, que é esse movimento aqui, ele é um movimento de reversão, muito potencialmente, né? Uma tentativa de reversão, ao menos, é exatamente esse movimento. Então, a gente tem aqui um movimento contra o flow, né? Esse aqui seria o choque, um movimento contra o flow para, muito potencialmente, iniciar um novo flow. Então, isso aqui, muitas das vezes, gera início de tendência, consequentemente, reversão da tendência, né? Porque quando a tendência reverte é porque a gente está iniciando uma nova tendência para o lado contrário, seja para cima ou para baixo, né? Então isso aqui é muito importante, eu gosto bastante desse conceito quando ele está sendo aplicado da maneira correta. Muita gente conhece a mudança de caráter, aplica ela de forma equivocada e acaba não gostando. Se você aplicar isso aqui corretamente, você vai ver o poder que esse movimento tem. Então tem vários conceitos aqui dentro para aplicar isso aqui corretamente, que todo mundo aplica de forma equivocada. Eu vou trazer aqui alguns nesse vídeo também para vocês usarem isso aqui da forma correta e executar toda a metodologia da forma correta para você viver o potencial de lucratividade que ela tem, que é altíssimo, né? Então o Smart Money, ele é um potencial muito grande. E aí a gente tem a mesma coisa para baixo, né? Então aqui seria a quebra de um topo e aqui seria a quebra de um fundo, né? Caso o preço viesse subindo num flow de alta, tá vendo? Ele vem fazendo boss para cima, renovando as máximas, até que, bum, entra interesse contrário, quebra um fundo, potencial giro de mercado. Esse seria o choque. A gente vai olhar isso tudo aqui no gráfico, eu vou mostrar para vocês e o mais importante, como que você opera em cima disso aqui, como que você usa isso na prática para fazer sentido para vocês. E aí, pessoal, aqui é uma questão muito interessante. O que seria o FVG? Muita gente escuta sobre esse termo, sabe que é o Fair Value in Gap, mas não sabe identificar isso aqui da forma correta e confunde muito com o imbalance. O que seria o FVG? O que seria o imbalance? Ambos correspondem à mesma região gráfica, tá bom? Então, tanto o FVG quanto o imbalance correspondem à mesma região gráfica. Qual que é a diferença entre eles? A visão, o racional por trás, né? Quando você está identificando um FVG, quando você marca a região falando, opa, isso aqui é um FVG, você está pensando em utilizar essa região, eu já vou explicar como que você identifica ela, mas você está querendo dizer que você quer essa região para montar uma posição, ou então você já está numa posição e está querendo fechar o trade no FVG. Então você usa esse termo, né? Fair Value in Gap, quando você está pensando em comprar ou fechar sua operação nessa região. Agora, se você só estiver identificando esse desequilíbrio no gráfico e muitas das vezes buscando o order block que está próximo e que gerou esse desequilíbrio, aí você vai usar muitas das vezes o imbalance ou então a ineficiência, né? Eu costumo falar muito dessa forma. Ineficiência, que é a mesma coisa de imbalance. Beleza? É a mesma coisa de imbalance. Então a região é a mesma. E como que você identifica isso aqui no gráfico? Vou mostrar lá para vocês agora, mas olha só. A gente tem um candle amplo, que é esse aqui, tá vendo? Um candle cheio, um candle amplo que se desloca com muita velocidade. Essa é a informação. Esse candle, ele se deslocou com muita velocidade. E aí no candle anterior, a gente tem um pavio, tá vendo? Você marca esse pavio aonde ele estiver. E no candle posterior, a gente também tem um pavio, você marca ele aonde estiver. E aí se tiver esse buraco, tá vendo? Tiver esse espaço entre eles, aqui é o FVG, aqui é o imbalance, aqui é a ineficiência, tudo corresponde à mesma região. Fechou? Que é exatamente essa. Então vamos lá no gráfico para vocês entenderem isso tudo aqui, porque quando a gente tem esse movimentozinho aqui, o que fez isso aqui acontecer? O que gerou esse desequilíbrio? O que gerou esse deslocamento veloz do preço? O bloco, o order block, porque um order block é um ponto onde houve muita compra institucional no atacado. O que significa isso? Os institucionais envolvidos, os formadores de mercado, que são os institucionais criadores de mercado, né? É um tipo institucional muito específico, não é qualquer institucional que a gente está falando aqui dentro do Smart Money Concept, dentro da teoria de Wyckoff também. Então a gente aborda um tipo muito específico de empresa, de institucional, que são os criadores de mercado e não qualquer banco, não qualquer corretora, não qualquer empresa aí do mercado, é diferente. Então a gente mapeia o movimento exatamente desses institucionais, coisa que pouca gente sabe disso também. Então esses blocos eles são originados, desenvolvidos pelos criadores de mercado para fornecer liquidez para o mercado como um todo, beleza? Então isso o assunto é longo, mas basicamente a gente tem esse tipo de movimento e aí isso daqui é um ótimo ponto quando a gente tem isso aqui em cima. Ou seja, eu gosto muito mais de pegar no order block que gerou esse FVG, que gerou essa ineficiência, do que necessariamente pegar no FVG. E eu vou mostrar isso para vocês ali na prática agora. Olha só.
Então vamos lá, nesse exemplo aqui prático dessa oportunidade de trade, que foi bem bacana, né? Um desenvolvimento bem interessante, como que a gente pode estar identificando esses cenários? O que a gente teria aqui nessa configuração? O preço vem realizando o boss. E aonde que ele vem realizando o boss? Por exemplo, nesses micro cenários, olha só. Ele vem subindo fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? Essa movimentação de topos e fundos ascendentes são várias realizações de boss, porque o boss é esse pivô de alta. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma máxima, esse movimento renovou a máxima, deixa essa máxima agora, esse movimento renova a máxima. Então aqui a gente tem um boss, aqui a gente tem um boss, né? Nesses micro movimentos a gente acaba tendo também, aqui a gente acaba tendo, nesse movimento de dentro a gente vai ter também, ó, tem um máximo, realiza, faz o boss. Então o boss ele está exatamente aqui, ó, vou marcar para vocês, mais certinho para vocês estarem entendendo. Vou marcar aqui em cima no topo do movimento, porque vai ser muito útil ali para nós. Então, ó, aqui, por exemplo, a gente vai ter um micro boss, né? Vou colocar ali como boss. Olha lá. É um boss, tá vendo? Ele fez exatamente dessa forma. E aí aqui em cima a gente também vai ter e por aí vai. E aí é onde que a gente tem a mudança de caráter, o choque. Olha a pressão de venda. O preço vem subindo, ele começa a se apertar, tá vendo? Isso aqui demonstra fraqueza latente, oferta entrando em segundo plano. Por quê? Porque olha só esse movimento anterior. Olha esse movimento forte. Isso aqui era para ter dado continuidade com pressão para cima. Por quê? Porque isso aqui demonstrou interesse. Interesse em preços mais altos. Movimento fluido, com bastante intenção, tá vendo? Essa é uma movimentação que mostra que há interesse no preço subir. E qual que é a cena dos próximos capítulos? A gente precisa ver esse preço realmente subindo. Ele continuou subindo? Continuou. Depois que entrou esse interesse aqui, ele continua subindo, só que subindo com relutância, tá vendo? Ele vai se apertando, as pernadas de impulso, elas vêm perdendo amplitude, vêm perdendo força. Olha só esse deslocamento mais forte e olha só depois a dificuldade de subir, olha a pernadinha de impulso cada vez menor. Então a gente vai tendo esse apertamento do preço, isso aqui mostra fraqueza latente na movimentação. E aí, inclusive, você pode puxar o RSI, por exemplo, e olha só como que mostra a fraqueza latente de forma nítida, né? No RSI, mostrando perfeitamente o que eu estou falando com vocês. Só olhando os candles, olha só. Aqui a gente vem renovando as máximas e subindo no RSI desde lá de trás, ó. Olha lá, desde aquele movimento que eu pontuei, ó, onde entrou a força, deu esse topo aqui no RSI, depois nunca mais renovou. E o preço renovando, de forma enganosa, tá vendo? E o RSI mostrando que a força relativa não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso remete à fraqueza latente na movimentação e preços mais baixos, muito provavelmente. Só que a gente precisa ver a oferta entrando em campo. E aí, de fato, ela entrou. Olha só, a oferta mostrando interesse contra o flow. Lembra o que é a mudança de caráter? O que é o choque? Choque a gente vem vindo num flow de baixa e entra em tensão contrária e quebra topos significativos, ou seja, é um movimento sustentado de preço. Por quê? Porque o movimento sustentado de preço é aquele que quebra topos. O movimento xoxo pode até ser forte, mas se ele não aguenta quebrar um topo, ele não é um movimento sustentado. Então, uma mudança de caráter legítima, ela precisa de um movimento forte, com interesse, e um movimento sustentado, aquele que quebra topos. Fechou? Então, aqui ele faz isso. Entra essa oferta, que é um movimento contrário ao flow de alta, e aí quebra esse fundo, quebra esse fundo praticamente, então quebra vários fundos nessa movimentação, não necessariamente precisa quebrar vários, né? Mas é até legal, porque mostra o interesse acontecendo, e aí, beleza. Olha o que a gente vai ter aqui, pessoal. Olha só esse deslocamento forte, né? Esse candle forte. Olha onde a gente tem pavio no candle posterior, né? Onde que a gente vai ter pavio no candle posterior? Dá até para marcar aqui atrás, ó, que é logo no posterior mesmo. Seria aqui, tá vendo? O pavio no candle posterior e o pavio nos candles anteriores, ó, que seria aquele ali de trás, que é o único que a gente vai ter. Onde que está o verdadeiro buraco aqui na movimentação? Exatamente aqui, ó. Estão vendo? É exatamente aqui que está o verdadeiro buraco, a verdadeira ineficiência, o FVG. E aí a gente tem até o preço pegando nesse FVG, nesse ponto, e deslocando e desenvolvendo esse movimento de baixo, nada demais. Eu não gosto muito de pegar trade nessa zona, por quê? Porque foi aquilo que eu falei com vocês. O que gerou essa ineficiência? Por que aconteceu isso aqui? Foi uma venda no atacado, né? Significa que institucionais venderam muito de uma vez só. Aonde que eles fizeram isso? Venda por meio de bloco. É exatamente assim que funciona, né? Venda ou compra por meio de bloco. Então aqui em cima a gente tem um order block. Nesse candle verde, onde está marcado já aqui, tá vendo? É uma zona de order block que gerou essa ineficiência.
Beleza? Pessoal, deixa o dedo no like, esse conteúdo é algo diferenciado realmente para agregar aí nos estudos de vocês. Fechou? E aí, o que eu fico observando por isso? Eu fico muito mais de olho no que gerou a ineficiência do que na ineficiência em si. Eu gosto mais de usar essa ineficiência, por exemplo, para alvo, né? Para alvo funciona muito bem. Para pegar o trade funciona, que desenvolveu e gerou, pegou, tá vendo? Você pegaria o trade aqui, por exemplo, porque toda essa zona aqui é uma zona de venda, de certa forma, se você estiver visualizando como um FVG, para surfar esse movimento de baixa. Só que eu estou muito mais de olho na zona onde há a entrada institucional que gera tudo isso, ou seja, o preço vai lá em cima de novo, mitiga a região e aí é a explosão que ele gera. Tá vendo? A explosão que ele gera. Então, não necessariamente vai ser muito mais forte o movimento no order block e menos forte no FVG, não necessariamente, mas é onde eu gosto muito mais de estar atuando. Então, eu gosto muito mais de comprar no bloco que gerou a ineficiência, que gerou o FVG e não necessariamente no FVG. Fechou? Então, ali seria o ponto de entrada, lá em cima, né? O preço volta nessa região de bloco e desencadeia o movimento, porque aqui já mostrou interesse em preço mais baixo, já demonstrou a fraqueza em continuar subindo, com a divergência, tudo mais que a gente viu, confluências, né? A gente precisa sempre unir vários conceitos para você estar identificando o real interesse e flow de mercado, beleza? Então esse movimento é muito interessante. A gente pode puxar aqui no GBP, por exemplo, que lá era Litecoin, uma criptomoeda. A gente pode puxar no mercado de Forex e dentro lá do time a gente tem, né, igual eu sempre mostro para vocês, um time de Forex, um time de B3, um time de cripto. Dentro do mercado de Forex entra mercados internacionais também, ouro e tudo mais. A gente vai sempre fazendo essas análises todos os dias para estar fazendo trabalho prático. Então aqui, por exemplo, a gente tem um mapeamento. Olha só esse aqui, que interessante. Também é de mudança de caráter, também é de choque. Tá vendo? Perde o fundo nesse movimento de baixa. Olha só a ineficiência aqui, ó, o FVG, olha lá o pavio no candle anterior, o pavio no candle posterior, o buraco aqui, olha o preço pegando na ineficiência e gerando uma reação muito fraca, né? Nesse caso, muito fraca. E aí, o que gerou essa ineficiência? O order block em cima. Olha a criação de liquidez que o preço fez aqui. Né? O preço vem fazendo essa resistência. Isso aqui é uma baita de uma indução. Faz o varejo vender antes da hora. Encher aqui em cima de stop loss. Quem está vendendo na resistência acreditando que é um bom negócio. Esse movimento totalmente manipulado. Olha a força da movimentação. Vai em busca de estopar todos os operadores e induzir a alta, né? Induzir que essa tendência de alta vai continuar nesse movimento, mitiga a zona de oferta de order block, onde já demonstrou a entrada de oferta aqui atrás, que é uma entrada institucional, lembra? Que quebra fundos significativos, então é um movimento sustentado, tudo aquilo que eu venho falando com vocês. E aqui é um ótimo ponto de venda para você surfar toda essa movimentação de baixa. E aí, olha que interessante, ali é a mudança de caráter. Agora vamos no BOSS aqui para vocês entenderem como que seria a configuração de BOS, por exemplo. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é um exemplo. O preço vem para baixo, para cima, para baixo. Movimento de 3 ondas. Onde que está o BOSS? Aqui, ó. Beleza? Aqui. Tem uma mínima, renova a mínima, pivô de baixa, tá vendo? É o BOS. E aí aqui em cima é uma zona de venda. O preço pega na zona de venda e bum, desencadeia o movimento. Então seria isso o BOSS, né? Então se a gente tem um BOSS dessa forma, ó, aqui embaixo a gente costuma ter order blocks. Quando o preço retorna, é exatamente ali que você está visualizando uma possibilidade. E aí, aqui seria isso, aqui na baixa, tá vendo? Isso aqui no Forex é muito comum, olha só. O preço dá uma rompidinha para cima. Então, sempre que possível, se você for vender aqui, por exemplo, você dá um espaço de uns 3 pips para cima da região. Às vezes não tem como fazer, quanto do tamanho do risco, mas quando dá, é muito bom para quem opera Forex. Sempre tem que fazer isso, porque mercado de Forex sempre dá essa beliscada em cima do order block ou embaixo do order block para depois ele seguir a favor. Então isso é muito comum no mercado de Forex, que é interessante de visualizar. Aqui, por exemplo, pessoal, olha só, é uma mudança de caráter também, ó. Então o preço quebra esse topo nesse movimento de alta forte e aí a gente tem várias ineficiências aqui. Nesse caso, o preço não conseguiu chegar no order block, isso ocorre às vezes. Olha só, eu estava de olho nesse order block lá com o time, a gente mapeou esse cenário e estávamos observando por isso. Onde que está o FVG? O FVG está nisso aqui tudo, né, se for ver, ó. Porque a gente não tem pavis, é um movimento bem deslocado mesmo, um movimento bem forte. Então o FVG, o imbalance, a ineficiência, lembra? Está nisso tudo aqui, ó. Nessa zona que eu acabei de marcar e o bloco está nessa zona marcada aqui embaixo. E aí se a gente soltar aqui a movimentação, vocês vão ver que o preço pega lá, ó. Pegou lá, próximo aos 50% inclusive da zona que eu marquei, ó. Buscou aqui e desencadeia movimentação de preço. Ele não aguentou chegar no bloco. Isso pode ocorrer.
Por isso que existe a possibilidade de você entrar no FVG, entrar antes. Eu só entro antes no FVG quando eu consigo, por exemplo, aqui não seria o caso, mas vamos supor, entrar aqui e colocar o stop protegido lá embaixo, ou então pelo menos embaixo do order block aqui. Aí quando tem margem para isso, fica bom. Agora aqui não seria um caso desse, porque fica bem longo, né? Então prefiro não montar a posição, porque entrar aqui, ao invés de entrar no order block, sabe? O bloco é sempre muito mais vantajoso, igual eu mostrei para vocês os outros exemplos ali, como foi muito objetivo a entrada no bloco e não no FVG. Aqui nesse caso ele não aguentou chegar no bloco, mas é um exemplo bom para vocês verem como seria uma entrada no FVG, que é exatamente toda essa zona aqui, ó, onde está marcado ali com as linhas de lado, tá vendo? Exatamente essa região. Fechou? Então olha só, se a gente puxar, por exemplo, Bitcoin, olha só o índice aqui para vocês verem, né? A gente está passando em todos os mercados para vocês verem que é exatamente igual em todo mercado. O que você precisa aprender são as técnicas, saber o que fazer e quando fazer. Você precisa entender isso e aprender isso. O mercado, cara, é aquele que você mais se adaptar, aquele que você mais ter vontade de operar, aquele que você mais gostar mesmo de fato, porque é o raciocínio, as técnicas de Smart Money, Wyckoff, Elliott, os conceitos que a gente utiliza aqui, que são mais avançados de mercado, eles funcionam perfeitamente em todos os gráficos, tá bom? Olha só que interessante isso aqui. Olha só, aqui a gente tem um BOS, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem um BOS e está muito nítido, ó, o ponto de order block, que é exatamente toda essa zona aqui. Então eu marcaria toda essa região, que é uma zona de order block. O BOS está na renovação dessa máxima aqui, por exemplo, fazendo exatamente esse movimento. 1, 2, 3, tá vendo? Demonstrou algum grau de interesse nessa movimentação de alta. A gente tem FVG aqui? Tem, de certa forma, né? Pavio anterior, pavio posterior, um FVG em balance bem pequenininho, ó. Tá vendo? Nesse ponto. O preço pega nele, tenta dar uma reagida, mas depois busca o order block de fato e aí sim ele desenvolve e vai embora. Ó, desencadeia lá para cima. Então isso é o tempo todo no mercado. Às vezes o preço não consegue chegar no order block, às vezes, por exemplo, o preço vai fazendo assim, ele não aguenta mitigar o bloco de fato, né? Por exemplo, ó. Tá vendo? Aqui ele deixa uma zona boa aqui embaixo, potencialmente, tiver boas características, tiver um FVG aqui em cima para fortalecer o order block e tudo mais, só que aqui ele veio corrigindo e não aguentou chegar lá. Aqui ele deixou uma outra zona também e aqui ele aguentou, então é um ótimo ponto. Quando esses blocos ficam vazios, às vezes o que o preço faz? Faz isso aqui e aí se torna um ótimo ponto ainda, que ele vem limpando liquidez aqui embaixo. Então tudo isso eu venho explicando bastante aí nos vídeos, para quem me acompanha sabe muito bem. Se você ainda não me acompanhava, dá uma olhada aí nos vídeos que você vai ver como que eu venho explicando tudo isso. E a proposta aqui é trazer essa base mesmo, nesse vídeo específico é trazer a base para vocês de como tudo isso funciona. Fechou? Então eu tenho vários exemplos aqui no Bitcoin também, a gente tem uma mudança de caráter, tá vendo? O preço quebra esse topo, você puxa o dólar aqui, a gente tem vários trades que a gente pegou, eu venho compartilhando lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição também para você me acompanhar lá, tá cheio de conteúdo e esses trades eu venho mostrando lá frequentemente, né? A gente pegou várias operações aqui junto com o time do Excelência Trade, que tem essas configurações de giro de mercado, de mudança de caráter, tá vendo? Ó, o interesse entrando, a pressão sendo desenvolvida na movimentação de preço. Então isso tudo é conceitos muito importantes. Fechou? FVG trazendo muita qualidade para o order block, imbalance, que é a mesma região, trazendo também essa qualidade para o order block, ou então você utilizando elas como bons alvos é muito interessante também. Por exemplo, se você vem aqui nessa movimentação de Litecoin, por exemplo, deixa eu ver, GBP talvez está mais nítido, né? Eu quero trazer um exemplo nítido para vocês disto. Aqui, por exemplo, olha só, nesse trade lá de cima do GBP, que a gente pontuou, né, lá a venda lá em cima, aqui nesse order block é um ótimo ponto de alvo, tá vendo? É um bloco muito bom para alvo. Aqui, inclusive, foi um trade no FVG, ó. Até visualizei aqui agora. Ó, FVG tá exatamente nesse ponto. Ó, o buraco aqui, ó, onde está marcado, o preço rompeu, voltou no FVG e engatou a alta. Aqui seria uma entrada no FVG, tá vendo? Não aguentou chegar no order block. E aí, esse order block que não foi mitigado ainda, aquilo que eu desenhei ali agora também. Ele é um ponto muito bom para alvo. Então aqui você pode estar usando como alvo, o preço até buscou lá de fato. Mas caso você queira segurar mais essa operação, onde que seria um outro ponto bom? Esse outro order block aqui embaixo. Só que você pode fechar um pouco antes, né? Para não ficar esperando o preço chegar. Então tudo isso aqui é uma zona de FVG, ó. Aqui em cima tem uma e aqui embaixo tem outra menorzinha.
Então isso aqui é um ótimo ponto para fechar trades. Eu gosto de fechar aqui ao invés de fechar no order block. Então chega por aqui assim mais ou menos, eu já fecho. A não ser, provavelmente eu ia fechar nesse bloco aqui, mas caso passe, aqui é um ótimo ponto para fechar. Então eu gosto de utilizar o FVG como alvo e eu gosto de estar utilizando os blocos como os pontos de entrada, porque é muito mais favorável na minha visão gráfica que eu venho mostrando sempre para vocês como é vantajoso. Mas tem cenários que vale a pena. Por exemplo aqui, tá vendo? Você vai no flow do movimento de alta, você pega nesse FVG, faz bastante sentido também. Fechou, galera? Muito obrigado por assistir. Vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Lembre de entrar lá no nosso grupo do Telegram, que está lotado de conteúdo. Me sigam também lá no Instagram. Vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me chamar. Valeu, galera. Fui! Valeu!